Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retomar os nossos estudos e eu irei dar continuidade à disciplina Contabilidade Pública, relacionada à unidade 1, Orçamento Público. Lembrando que vocês têm outra disciplina chamada Orçamento Público que dará um melhor aprofundamento sobre o tema. Mas é natural que a gente faça uma pequena abordagem sobre o assunto, ok? Então, vamos falar nesse momento sobre alguns conceitos relacionados ao orçamento público. Temos que lembrar que o orçamento está atrelado à ideia de um planejamento, ok? Elabora-se um documento, o que pretende arrecadar, onde vai aplicar os recursos que a administração pública obtém, tá? Nada mais é do que você fazer um levantamento de todos os gastos e recursos, tanto que estão para entrar, como recursos financeiros que vocês também terão que efetuar algum pagamento, tá? O orçamento público não pode ser compreendido apenas em função do fator financeiro, tá? O orçamento deve estar vinculado às atividades de planejamento. Isso é muito importante frisar. Na realidade, o orçamento é um modo de materializar um planejamento, ou seja, de estabelecer de forma discriminada todas as fontes e aplicações de dinheiro, ok? Isso tem que estar com vocês a todo momento. A lei que trata a respeito do orçamento é a Lei 4.320, a Lei do Orçamento. Conterá a discriminação da receita e despesa de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade, ok? Dentro do orçamento público, você tem alguns instrumentos de planejamento. Quais são eles? O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual, o prazo de duração dele corresponde a 4 anos. Então, em cima dele é feito toda uma estratégia com o objetivo de elaborar, de planejar as atividades para esses períodos. O Poder Executivo estabelece, então, os orçamentos anuais, o Plano Plurianual e diretrizes orçamentárias. Nisso contém o quê? Diretrizes, objetivos, metas para as despesas de capital e decorrentes do período. Programas de duração devem ser elaborados, né? Programas de duração continuada, tá? Além disso, nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela é feita de forma diferente do plano plurianual, ela é feita de forma anual e contempla o quê? As metas, prioridades e despesas de capital. Ela também serve como uma orientação à LOA, tá? Também as alterações tributárias, política de aplicações das agências financeiras, entre outros, ok? E para finalizar essa parte de instrumentos de planejamento, você tem a LOA, que é uma esfera do orçamento. Ela se divide em fiscal, né, onde contempla os gastos gerais, pessoal, custeio, investimento e as dívidas, ok? Temos também dentro dessa esfera os investimentos em estatais e também na ordem de Seguridade Social, conjunto integrado de ações que envolve esse ponto, tá? Para você poder perceber a grandiosidade desses princípios, você precisa efetuar uma leitura sobre os pontos relacionados à unidade, à universalidade, à anualidade, ao equilíbrio, à legalidade, entre outros pontos que vão dar o embasamento para você ter uma compreensão melhor sobre esses princípios. Dentro dessa estratégia, desse planejamento, vocês vão ter os créditos orçamentários e adicionais. O que são isso? O que corresponde? Os créditos adicionais nada mais é do que as autorizações de despesa que não estão computadas ou insuficientemente dotadas na lei orçamentária anual. E elas podem ser da seguinte forma: suplementares, especiais, extraordinárias
Também, o que corresponde às suplementares? Nada mais é do que um reforço a uma dotação. As especiais, quando não foram dotadas no orçamento. E as extraordinárias? São aquelas questões urgentes e imprevistas, como alguma calamidade pública que acontece em determinado período. Okay? Então, os dois primeiros são feitos via lei e decreto executivo. A extraordinária via medida provisória. Tá? Isso é importante vocês terem noção de como que está estruturado para você poder realizar esses procedimentos. Além disso, existe uma ordem para que isso aí seja feito de forma descentralizada. Por que o orçamento precisa ser feito de forma descentralizada? Para desafogar um pouco e agilizar os processos que existem nos poderes. Tá? Nós sabemos que se houvesse uma centralização desses dados, o risco de você não conseguir cumprir com o que foi pré-determinado no planejamento é grande. Então, por isso que se torna necessária essa descentralização orçamentária. A LOA, ela contempla as unidades setoriais como dotações orçamentárias, e cada unidade tem várias subunidades com gastos e que precisam receber os recursos. Esses recursos, eles chegam via descentralização, via provisão, quando interna, e via destaque, quando externa. Okay? Além disso, nós temos a programação financeira. Para que serve a programação financeira? Para estabelecer um fluxo de caixa mesmo. Para você saber o quanto que você vai entrar, o quanto que você vai receber, o quanto que você vai pagar. Então você mantém um fluxo da parte de caixa. E quais são os parâmetros utilizados para isso? Para isso vocês vão utilizar a previsão da receita, limites orçamentários da despesa, tendência de resultado, tudo isso para dar um suporte a essa parte financeira e orçamentária. Nada mais é do que são os recursos unificados pelo próprio Tesouro Nacional. Okay? E a descentralização, que corresponde a uma programação financeira, como foi dito, que compreenderá os procedimentos referentes à solicitação, aprovação e liberação e recebimento. São o quê? Recursos de recebimento do quê? De recursos financeiros, de natureza orçamentária ou extra-orçamentária, como consequência da aplicação do conceito de de caixa único estabelecido. Tá? Como é que funciona isso aí? Como é que funciona a liberação dos recursos? A liberação de recursos é feita da seguinte forma: por cota, por repasse e por subrepasse. Tá? Por cota, quer dizer que existe um órgão central que faz a distribuição para os outros setores, de forma setorial. Tá? O repasse, o que seria o repasse? Seria os órgãos setoriais para um outro órgão diferente daquele onde está alocado o recurso. E o que seria o subrepasse? Nada mais é do que você repassar um determinado recurso para uma unidade executora realizar as operações. Okay? Quero lembrar também que em relação a essa atividade, em relação a essa unidade 1, vocês têm um questionário que está lá na plataforma Moodle e que deve ser respondido até dia 7/6. Lembrando que para você responder esse questionário você precisa salvar e depois clicar em enviar, porque se você não enviar, eu não visualizo essa informação, ok? Então tenha uma boa leitura da unidade, uma boa execução e até breve. Até mais. Vamos ver o que vai dar isso aqui, cara.